Ok, Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de te dar as boas-vindas aqui na rede de pesquisadores. É um prazer ter você aqui. Além de falar de um tema tão interessante, é de campus. É sempre bom ter alguém da terra aqui com a gente. Uhum. É muito bom. E é bom apresentar um pouco do que a cidade está fazendo com o trabalho de vocês, né? Então, apresentando um pouquinho o Rogério, ele é diretor do Polo de Inovação Embrapi, do IFE Embrapi, bacharel em Informática pela UFRJ, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela UENF, professor titular do Instituto Federal Fluminense, onde atua desde 96, sendo diretor do Polo de Inovação Campus dos Goitacazes, que é uma unidade em Embrapi. Então, Rogério, você tem 20 minutos e é um prazer receber você aqui. A palavra é sua. Tá bom, obrigado. Queria agradecer aí o convite. Eu vou começar assim bem rapidamente, talvez algumas coisas aqui eu chova no molhado um pouco. Vou passar aqui, vocês me desculpem, pessoal. Eu estou aqui numa máquina totalmente improvisada e para completar é o Windows, tá? Eu não uso Windows normalmente. Só revisando rapidamente que é economia circular. Então, a ideia da economia circular, pessoal, vocês devem estar vendo meu mouse aí, é que a gente, vou resumir esse desenho aí, que você já deve ter visto aí, e se interessa pelo assunto, a ideia é que a gente mantenha a matéria, vamos dizer assim, dentro da produção, até ela simplesmente se esgarçar por completo ou se perder por completo, e aí finalmente ela vai ter um destino final com desperdício mínimo, né? Então a gente vai ficar reutilizando e reciclando a partir do momento que ela entra no ciclo produtivo, ela só sai quando realmente não dá mais, tá? Essa é a ideia da economia circular, né? Ela entrou aqui como matéria-prima, ela vai ser utilizada na produção, e ao invés da gente imediatamente descartar, que era o que se fazia antes, a gente tenta mantê-la sempre no ciclo produtivo até não dar mais, tá certo? Isso aí, obviamente, daria aí uma palestra inteira, possivelmente tem gente me ouvindo que sabe muito mais do que eu disso. O objetivo da palestra é esse, é só para lembrar. Bem, e para trabalhar com a economia circular, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a economia circular é totalmente dependente, vamos dizer assim, das tecnologias, né? E para a gente fazer isso não é uma coisa simples, né? Eu separei aí 5, na realidade, as 3 de baixo eu colocaria num grupo único. Basicamente, teríamos aí 3 grandes vertentes aí que eu colocaria. Eu acabei separando, acho que a gente trabalha em 3, mas isso aí, na realidade, é uma vertente só. É a vertente dos materiais avançados, que a gente vê hoje, como materiais inteligentes, o grafeno e por aí vai, os próprios materiais biodegradáveis e tal, os materiais que já são materiais de reuso, a biotecnologia e suas diferentes sub-ramos, e tudo que é do meio virtual, aí, a eletrônica, a automação, a computação, essas coisas aí estão se fundindo. É difícil hoje em dia a gente falar, está ficando difícil, assim, às vezes, separar essas 3 coisas aí. Eu acabei separando, mas na realidade, para mim, são 3 vertentes: a dos materiais, a da biotech e a computação e a eletrônica, as agregadas aí da eletrônica, tá? Bem, e aí, sendo bastante objetivo, o que o Polo faz? E por que eu botei o faz em maiúscula? É porque a gente faz, tá? Sem querer, não quero aqui falar mal dos outros, eu vou falar bem de mim, ou da minha equipe, na realidade, o que a gente faz. A gente faz pesquisa aplicada e tudo que a gente faz no Polo, a gente entrega alguma coisa, mas entrega mesmo, tá? A gente entrega de verdade. Porque, e quando eu falo em entregar, significa que a gente vai entregar algum produto físico, ou algum processo, ou alguma coisa que apoia um produto de verdade.
Eu entendo a importância da publicação, eu também publico, mas publicar, pessoal, é um pedaço desse tamanho do processo. E tem um outro princípio que a gente fala, os acadêmicos puros, toda vez que eu falo isso, eu arrumo inimigos, e eu sempre falo isso, a Juliana já me ouviu falar isso mais de uma vez, toda palestra minha eu arrumo inimigos. Pessoal, o papel aceita tudo, tá? E na hora que você vai para a prática, surge uma série de problemas. Bem, então a gente faz e a gente traz a inovação para coisas que funcionam de verdade, elas saem do laboratório. Em que áreas? Nessas áreas vocês estão vendo aí. Aeroespacial, telecomunicações, ambiente, agricultura, alimentos, mecânica, eletrônica, elétrica, computação e automação. A única aqui que, na realidade, não é feita no polo, é uma área agregada nossa, é a área de alimentos aí. Essa aí, na realidade, é uma área agregada que é feita pelo Campus Bom Jesus, mas como tem uma interface lá com a gente, não vou entrar em detalhes, mas a gente considera uma área agregada aí, tá? Vocês vão ver que está separado em 3, é porque eu separo aqui, geralmente, isso aqui é o espaço, né, a área acima, a área livre que a gente tenta se libertar da gravidade, a área onde a gente está preso na gravidade, que é a área virtual aqui, onde a gente criou, né, ou onde coisas que a gente trafega aí no mundo virtual. Bem, e aí parece ser uma quebra aí do fluxo da palestra, aí da minha fala, mas não é. Para vocês terem ideia, quando eu falo que a gente faz, eu vou mostrar para vocês o registro de propriedade intelectual nosso do ano passado, tá? No ano passado, nós tivemos 4 patentes de invenção e 3 registros de software, resultado de projeto com empresa. E para esse ano, a previsão é de 4 patentes e 4 registros de software. Tá certo? Então, isso aí em um ano, pessoal. Tá certo que tinha projetos concluindo, esse ano vai ter também. Então, vocês veem, em 2 anos, a previsão nossa é de 8 patentes e 7 registros com empresas. Na área de sistemas aeroespaciais e software embarcados, que é sem empresa, é projeto de pesquisa nosso, foram 4 patentes no ano passado, previsão de mais 4 esse ano, 1 registro e mais 2, ou seja, mais 8 patentes e 3 registros de software. Então, se vocês somarem a produção de 2 anos nossa, está indo aí para 16 patentes em 2 anos, tá? Então, é aquilo que eu falo, a diferença aí de você ficar só no laboratório e efetivamente você executar. É claro que isso aí é depósito, algumas dessas patentes aí podem não ser concedidas, etc. e tal, mas o esforço de depositar já significa que a gente já fez um estudo para ver se alguém tinha pensado nessas coisas que a gente fez, e ninguém tinha pensado. Então, isso já é uma primeira coisa. Passando rapidamente, eu não vou me ater muito a isso, eu acho que só falar modelo de financiamento daria uma outra conversa só disso, que 20 minutos nem pensar. A gente trabalha com modelos de financiamento. O principal é o Embrap, a gente trabalha com Lei do Bem também, uma longa história, BNDES, FINEP, híbridos, tá? Disso aí, a gente faz Lei do Bem com Embrap, FINEP, Sebrae com Embrap, e por aí vai, e outros híbridos aí. Nós somos uma unidade Embrap. Então, eu já vou falar para vocês que dentro da Embrap, a Embrap é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Dentro da Embrap, a gente é limitado a uma área de credenciamento, mas não quer dizer que a gente fica limitado àquilo ali. Vocês já vão entender isso aí melhor. Tá? Deixa eu avançar que vocês vão entender. O nosso credenciamento Embrap, ele tem um nome hoje que se vocês olharem no site da Embrap, está escrito lá, monitoramento de instrumentação para o ambiente. Eu não gosto desse nome, porque até hoje, sei lá, de umas 100 empresas que eu conversei, até hoje só teve uma empresa que virou para mim e falou, legal, a gente faz isso. As outras 99 não tinha a menor ideia do que era isso. E eu, sinceramente, não gosto do termo ambiente, tá?
Me desculpe os ambientalistas raiz e os preservacionistas, mas eu não gosto desse termo. Porque o termo aqui no Brasil, o termo ambiente ficou só para preservação. A preservação é uma coisa importante, mas não é tudo. Tá? Tanto que, inclusive, o que a gente está falando aqui de economia circular é uma outra visão. Tá? Economia circular, ela visa manter até os padrões de consumo, só que com o consumo mais responsável, com a produção responsável. Né? E, às vezes, o termo ambiente aqui no Brasil, ele, por vezes, ele é visto de uma forma pejorativa por causa de ativismo radical. Não vou entrar nessa conversa aí, tá? Eu acho que a gente está do lado propositivo, né? E do lado da engenharia e de quem entrega soluções, tá? Ponto. É isso. E aí, a gente estamos pedindo agora para mudar para a tecnologia para a produção mais limpa, que eu acho que é um termo que deixa mais claro o que a gente faz. Dentro disso aí, a gente tem a linha de atuação, eficiência energética e fontes renováveis de energia, redução, tratamento e reaproveitamento de resíduos e uso racional de recursos hídricos. Notem que isso aí é para trabalhar no modelo Embrapa, tá? Sendo que, se for fora do modelo Embrapa, eu posso fazer até foguete, tá? Sem exagero, a gente já fez até satélite, vocês vão ver à frente aí. Dependendo do satélite, a gente faz no modelo Embrapa também. Bem, o modelo Embrapa, grosseiramente, é esse desenho que vocês estão vendo aí. A Embrapa entra com 1/3 do valor e a unidade, nesse caso aí o PICG é a gente, né, Polo de Inovação Campus Goytacazes, e o parceiro, que é uma empresa sempre, entra com 2/3. Tá? Então, como a parte do orçamento que a gente entra é uma parte econômica, a gente costuma dizer o seguinte: para cada real que a empresa coloca, a Embrapa coloca outro real. Mas isso aí é uma longa discussão, pessoal. Sinceramente, eu não acho bom eu me ater a isso hoje, não, porque isso vai gerar também perguntas mais longas ainda. Só vou falar o seguinte para vocês. Ao contrário das outras instituições que normalmente vocês veem, o normal é você chegar, quando uma empresa pede para uma instituição de ensino e pesquisa para desenvolver um projeto para ela tem que financiar 100% desse projeto. No nosso caso, na pior das hipóteses, ela vai financiar metade do projeto. Pior das hipóteses. Em algum caso, em boa parte dos casos, ela vai financiar 20% do projeto. Tá? E a gente vai entregar, essa é a diferença. Tá? Nesse modelo aí, alguns projetos concluídos. O primeiro foi a Bolsa de Resíduos. Da mesma forma que a gente tem uma Bolsa de Valores, existe uma Bolsa de Resíduos, que ao invés de você negociar papéis, né, de ações de empresas, você negocia resíduo, porque o que é resíduo para um pode ser insumo para outro, né? Então, de repente, se eu produzo pó de pedra na minha produção, pode ser insumo para produzir cimento no do outro. Se eu gero lasca de madeira, pode servir para o outro queimar, para gerar energia. Exemplo. Esse foi o primeiro projeto nosso e foi o primeiro projeto em consórcio da Embrapa. Nós fizemos com 14 empresas, tá? Até porque é uma bolsa, né? Não adianta ter uma empresa, né? Outro projeto que a gente fez, eficiência energética de fornos, de autofornos industriais. Centrífuga, que também é um projeto que tem muito a ver com a economia circular, que eu acabei antecipando, eu fiz um spoiler do exemplo aí. A centrífuga, ela justamente faz o que eu dei de exemplo para a Bolsa. Ela separa na produção de pedras ornamentais, você faz o corte da pedra com um jato, a serra tem um jato de água associado, agregado. E aí você produz uma lama de pó de pedra, uma lama de pó de pedra. Então, a centrífuga, ela separa o pó de pedra da água, a água recircula para o sistema de corte e o pó de pedra pode ser empregado justamente para a produção de cimento, tá? Então, isso aí é um exemplo claro de economia circular. Vocês veem que eu tiro a pedra do meio ambiente, ao invés de eu jogar fora o resíduo da produção, eu recoloco no sistema, tá certo?
Outro projeto, rede de sensores para agricultura de precisão, que era um projeto, esse aí não tem tanto a ver com a economia circular, é para determinar momentos ótimos de irrigação e adubação. Tá? Infelizmente, cada projeto desse aí dá para fazer uma palestra, tá? Mas isso aí tem que passar rápido mesmo. Um que está próximo de concluir é um software controlador de gerador biogás. A gente está concluindo, isso aí é uma empresa, a gente está desenvolvendo o software que controla o biogás para eles. Um projeto bem legal aqui, feito para empresas. Isso aí, pessoal, é feito para empresas de Campos, não é só de Campos, não, tem empresas de fora aí, mais de uma. Aliás, é o contrário, tem mais empresas de fora do que daqui. Máquina de reciclagem de embalagens plásticas, é para um grupo aqui da região. Esse é um projeto bem legal, esse aí tem mecânica, eletrônica, computação, um monte de coisa. Rede de sensores para carcinicultura de precisão é o que eu vou falar, vou voltar nele mais à frente. Codigestão modular para agroindústria, esse aí é outro de economia circular, com um detalhe interessante, a gente pega, nesse projeto aí, pega-se esterco de porco com soro de leite, ao invés de você jogar fora as duas coisas, você junta os dois para gerar energia, tá? Na agroindústria. Sensores para monitoramento de barragem, esse aí não tem muito a ver com economia circular, mas é para evitar acidentes como aquele que aconteceu em Mariana e agora aconteceu recentemente lá no Pará. E um robô para inspeção de dutos, que é normal. Robô de inspeção de dutos, um monte de gente fez isso, só que a diferença é que o nosso é para inspeção de água e esgoto, e ou você tem os robôs da área de petróleo, que são robôs muito caros, ou você tem os robôs de água e esgoto, que são importados e são muito grandes, porque as galerias no exterior são muito grandes. Então, a gente tinha que fazer um robô, nos encomendaram um robô de pequeno porte e mais barato. Esses projetos aí são os projetos no modelo Embrapa, que foi aquele que eu falei para vocês. Né? Nós temos vários outros projetos de agência de fomento, vou passar muito rapidamente aí. Fizemos um nanosatélite que está lá em Portugal aguardando lançamento, é o 14 Bisat, tem uma foto dele aí, um satélite de 10 por 10 por 20 centímetros. Estamos desenvolvendo para a Agência Espacial Brasileira, aguardando aí o orçamento para entrar na segunda fase, concluímos a primeira fase, a Rede Integrada Brasileira de Rastreamento de Satélites. São 10 estações, a primeira está pronta, é uma estação totalmente automatizada, de rastreamento, de acompanhamento de satélites. Câmara termovácuo, que é um equipamento para testar satélites, mas serve para testar eletrônica industrial também. Computador de bordo aeroespacial, isso aí foi até minha célula que desenvolveu, que cada pesquisador tem uma célula de desenvolvimento, né? Olha aí o 14 Bisat, está lá em Portugal, aguardando missão. Baratinho, pessoal. Custo de material com custo de pessoal, ele custou 1,5 milhão. Isso aí não é nada, é troco nessa área aí. Medidores inteligentes, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Hoje em dia, a gente consegue fazer um medidor inteligente de água por R$80, mais barato que um hidrômetro, um inteligente, digital, e um de energia por R$120, R$130. A gente fabrica esses medidores. Um projeto Integração e Inteligência para a Sustentabilidade, esse era um que dava uma palestra inteira só dele, que é um projeto para bairros inteligentes. Ele integra um monte de coisa, uma longa história também. Uma estação meteorológica aerotransportável, que simplesmente a gente fez uma estação meteorológica que consegue pegar boa parte dos parâmetros do ar, pesando 180 gramas. E ela pode ser transportada por drones. Sistema de especiação de mercúrio, sistema automatizado de irrigação e assim vai, tá? E N outros projetos aí. Projetos de robô, um drone pássaro, esse eu nem comecei ainda, tá? É um drone que vai voar, estou com o material quase todo dele, está faltando chegar a parte do material importado. É um drone que vai acompanhar as termais, tá? Para consumir menos energia e voar por mais tempo. Juliana, pelo visto, eu tenho 2 minutos, né? Mas. Não, tudo bem, você termina aí, não tem problema. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, depois você fala sobre isso, que tal a gente fazer um pequeno intervalo para depois você passar para o exemplo, o case que você tem? Pode ser?
Porque tem Pode, pode. É porque eu já estou acabando aqui, aí eu entraria no estudo de casa. Aí Vamos então para o case depois de algumas perguntas, que tem várias, pode ser? Ah, tá bom, tá bom. Então deixa eu terminar essa parte. Bacana. Tá bom. A estação de tratamento de efluentes um detalhe interessante. Tanto a ETE não entrou em operação ainda, mas a ETA, nossa, ela está em operação há 10, indo para 11 anos. A gente projetou, eu não estava nem na unidade na época, tá? Eu falo a gente, eu falo a unidade, né? Não fui eu não participei, mas a gente projetou, usamos diariamente há mais de 10 anos e agora estamos instrumentando ela. Hoje de manhã foi a defesa de dissertação do projeto de instrumentação dessa ETA, e a gente vai executar daqui até o fim do ano. Tá? E uma ETE que está indo pelo mesmo caminho. Projetos anteriores, pessoal, tem um monte. Eu listei alguns aqui. Monitoramento de turbomáquina, quadricóptero. Hoje em dia você compra quadricóptero da China ali na esquina, só que a gente fez um do zero e fizemos sei lá, em 2012 ele já estava pronto. Tá? Foguete de sondagem atmosférica, que quando eu brinquei que a gente pode fazer até foguete, eu não estava brincando na realidade. Hardware e software de comunicação, a gente produz até a placa, a gente produz as placas, fabrica lá no polo e todo o software. A gente só não fabrica chip, tá? Aliás, não só a gente, como em nenhum lugar do Brasil, né? Cá entre nós. Sistema de acompanhamento de produção, sensor laboratorial, data logger, GPS, fizemos um GPS do zero, receptor de GPS, já fizemos. Sistema de suporte de decisão e por aí vai, muita coisa. Juliana, eu entraria no estudo de caso agora, que é mais falar, e são três transparências, mas com bastante observação aí. Super rápido aqui, a gente faz um intervalinho para as perguntas, porque tem bastante gente curiosa, fora muitos olás, tem várias pessoas te assistindo por aí, pelo Facebook, depois eu falo tantos olás. O Gilvão está perguntando se o material pode ser disponibilizado depois. Esse material. Claro, é público. É público. Tá. Eu já te mandei já. Isso, aí eu disponibilizo, gente, no Google Drive e passo para vocês daqui a pouco o link, tudo bem? Para vocês e para o pessoal do Facebook. Aqui a gente tem o Marcelo falando que concorda com você que precisamos descentralizar e desmonopolizar o conhecimento, torná-lo acessível a quem não tem recurso para comprar o periódico ou que não compreende inglês. Aqui estão perguntando, a Silvana, se você é professor do Profinit IFE. Sou. Ok. Eu dou aula de patentes de engenharia. Vou dar aula ainda, né? Porque vai começar ainda. A Silvana está perguntando, está falando que ela atua com gestão de resíduos em universidade. Se na Embrapi tem alguma pesquisa nessa área, gestão institucional de resíduos, se você tem conhecimento. Não? Não, porque quem faz isso aí somos nós. Porque na Embrap, você não pode ter, a princípio, você não pode ter sobreposição de área entre as unidades, entendeu? Uhum. Então, assim, se eu faço gestão de resíduo aqui, não tem mais ninguém que faz. Uhum. O que às vezes acontece uma sobreposição por exemplo, você tem uma unidade da USP que trabalha com materiais ecoeficientes, então às vezes a gente vai esbarrar em alguma coisa, tá? Mas não faz, com certeza. Estão perguntando aqui, o Gilvan está perguntando sobre aquelas áreas de interseção que você mencionou. A que se referem aquelas áreas de interseção, naqueles slide anterior? É lá que a gente vive. É lá que a gente vive. Olha só, projeto de inovação, inclusive, por acaso, isso aí é um pedaço da minha bolsa do CNPq até. É porque é ali que vivem os projetos de inovação. É muito difícil não, é difícil você fazer um projeto de inovação onde ele não seja interdisciplinar, tá? Então, quando a gente está lá naquela... Vamos subir lá. Quando a gente está ali
por exemplo, quando você chega aqui assim, né? Isso aqui que você está falando, né? Tipicamente você vai ter, o cara vai ter, ele vai ter um problema a pessoa da área ambiental vai ter que entender um pouco do problema de eletrônica e o cara de eletrônica vai ter que entender do ambiente e assim vai. Isso quando nos junta as três coisas, né? Eu vou ter que colocar um sensor no campo, esse sensor ele vai ter um consumo de energia. Aí você pega o cara que é de computação, que está acostumado a escrever protocolo, e ele nunca se tocou que o protocolo dele pode consumir mais energia. Aí ele vai conversar com o cara de eletrônica. O cara de eletrônica, por sua vez, nunca parou para pensar em estava acostumado em fazer eletrônica aqui, é o que eu sempre falo, na cidade, onde você tem energia à vontade, e aí vai para o campo, aí ele tem que entrar com outras questões. Então, a questão da interdisciplinariedade é onde a gente vive o tempo inteiro. Fatalmente, você tem que entender do problema. O pessoal foi fazer... nós estamos fazendo um projeto de geofísica agora, que a gente tem que entender ali um pouco da geofísica, entendeu? Senão... E o pessoal de computação tem que entender de eletrônica, de ambiente, depende do problema. E o cara de mecânica também, ele tem que conversar com o cara de automação e assim vai, tá? Temos mais algumas perguntas. Aqui a gente tem o Jorge Barros fazendo um comentário, ele está acompanhando a gente pelo Facebook, está dizendo que, em relação à ideia de ambiente, ele concorda parcialmente com você. Diz que essa ideia de ambiente, entre aspas, defendido pelos ecochatos, nas palavras dele, né, foi até o final do século XX. Século XXI é a era do desenvolvimento sustentável, onde o meio ambiente é apenas uma das variáveis ao lado do socioeconômico e cultural. Ele diz que é simples assim. Eu já estou pensando numa transição dessa questão do desenvolvimento sustentável para a economia circular, né? Eu não sei o que você pensa disso, Rogério, mas seria legal se você pudesse fazer esse paralelo. Eu acho o seguinte, na realidade, isso é normal, né? Os gregos já falavam que a humanidade ela é pendular, né? Ela vive numa senoide, né? Então, realmente é verdade que a gente explorou os recursos, a humanidade explorou os recursos naturais aí de uma maneira muito irresponsável durante muito tempo. Aí você tem uma primeira reação, que é uma reação que vai num outro extremo, que chega e fala assim, não, para tudo, não é? Para tudo e vamos viver igual aos índios, né? Esse é o outro extremo, também não dá certo, porque as pessoas simplesmente não estão afim. É simples, a resposta é simples. As pessoas querem usar computador, ar-condicionado, andar de carro, e por aí elas querem consumir, por aí vai. E tem toda uma questão econômica por trás disso aí. Tá? Então, eu acho que realmente agora a gente está chegando a um meio termo que não é nem aquela exploração irresponsável, que ainda existe muito, sem sombra de dúvida, que é a maioria cá entre nós, mas nem aquela histeria também de um mundo vai acabar, aquele negócio malthusiano e tal, que ainda existe muito também, entendeu? Eu acho que tem as duas coisas e a gente tem que achar esse meio termo aí. É a produção e o consumo responsáveis. E essas duas, o consumo responsável é uma questão de educação, nós estamos do lado da produção responsável, e a produção responsável é uma questão de tecnologia, não tem jeito. E a tecnologia não é só dar a resposta tecnológica, é dar uma resposta tecnológica e economicamente eficiente, tá? Porque também tem gente que chega, não, mas a empresa faz porque ela quer. Eu disse, não, ela faz porque ela até gostaria de fazer de uma maneira mais limpa, mas simplesmente é caro, tá? Então, a gente tem que correr atrás para tornar a energia mais barata. Desculpa, é a solução mais barata. Vídeo que está acontecendo com a energia solar agora. A energia solar está aí há décadas. E por que está bombando agora? Porque a razão é simples e é uma razão comercial. A China entrou fabricando célula fotovoltaica. E o custo despencou. Pronto. Virou a menina dos olhos. Tá?
não houve nenhum breakthrough tecnológico, na realidade, em termos de energia solar nos últimos 10 anos. Não houve nenhum breakthrough. O que houve foi uma questão do aumento de escala de produção aí por parte da China. E aí as Para pessoas quem está começaram a adotar. escutando a gente e não sabe o que é breakthrough, você pode explicar para a Desculpe. gente? Porque a gente é divulgação científica e É porque o breakthrough é quando você tem uma quebra de paradigma aí, alguma coisa do tipo assim. Entendeu? Então, é assim, não adianta você forçar a barra, porque é do mesmo jeito que você chega para a empresa, é como se você forçasse a barra para as pessoas, entendeu? As empresas são iguais às pessoas, então, você chega assim, não, a empresa tem que adotar energia renovável. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, você adota energia renovável na sua casa. Vamos combinar isso? Aí você vai falar, opa, mas para aí, eu vou ter que gastar não sei quantos mil reais. Eu disse, filho, a empresa também. Então, essas coisas, elas são... as coisas só evoluem quando a gente dá uma solução tecnologicamente eficiente e economicamente viável. E o Polo trabalha muito nisso. Por quê? Porque a gente dá soluções de baixo custo. Você vê que tudo que a gente trabalha visa dar soluções de baixo custo, entendeu? Só para dar um exemplo claro. Não, sem problemas. Temos Na nossa ETA, nossa Estação de Tratamento de Água, quando a gente fez o primeiro estudo de automação dela, que ia usar só solução industrial, ia custar R$ 56 mil. Essa dissertação que foi defendida hoje, e que a gente vai partir para a automação finalmente, isso foi há 5 anos atrás. A que foi defendida hoje, a gente vai fazer a automação dela por 5 mil e poucos reais, literalmente 10%. Por que esse 10% foi possível? Primeiro, que a tecnologia evoluiu em 5 anos. E segundo, porque a gente aprendeu mais também, mais gente entrou no polo. É isso, o caminho é esse. Então, do mesmo jeito que o polo não tinha dinheiro para automatizar, as empresas também não têm, entendeu? Então, assim, isso tudo é um contexto. Bem, e aí, juro que fechando a minha resposta. E aí o pessoal lá nos anos 80, não, as empresas não fazem porque não querem. Não fazem porque não era economicamente viável, tá? As pessoas não são assim maldosonas, não. O negócio não é assim, não. Se for assim, é o que eu sempre falo, comece a pensar na sua casa. Pense na sua casa. Comece pela sua casa. Você tem condição econômica de fazer na sua casa? Beleza. Então, você pode começar a cobrar dos outros, né? Mas vamos lá. São várias perguntas. Eu estou aqui tentando ver se eu consigo agrupá-las para você. Então, Tá. se a gente puder ser mais na resposta, Objetivo. porque são muitas perguntas mesmo, Tá. muitas dúvidas e interesses, né? O Tiago Rodrigues está falando que o robô que se apresentou é muito legal. Tiago, você faz parte do projeto? É muito legal o robô, também acho. O Fábio, Rogério, está falando, ele gostaria de saber, Fábio Ribeiro de Oliveira, acompanhando a gente pelo Facebook, ele gostaria de saber sobre os resultados do projeto referência à Bolsa de Resíduos. Se você pode compartilhar quais setores contemplados, essa questão de logística. Cara, a Bolsa, ela está sendo implementada na Codim, tá? Para quem está nos ouvindo de longe, a Bolsa de Resíduos é um projeto do Polo em Campos, né? Com a Codim. Você pode só explicar brevemente? A Codim é o distrito industrial nosso, tá? Das 16 empresas lá, 14 entraram. E aí deixa eu explicar para vocês como é que funciona a questão da Embrapa. A gente produz até a pré-implantação, até o protótipo para a empresa, tá? A partir do momento que a gente entrega, aí é uma responsabilidade da empresa colocar em operação. Então, pelo que eu sei, eles estão se organizando para colocar em operação lá, embora parte dela já tivesse em operação durante o desenvolvimento, né? Até porque você não desenvolve e depois implanta, né? Você vai implantando aos pedacinhos, tá? Perfeito.
Mas tem tempo previsto, assim, para você ter alguns resultados? Não sei, a gente teria que levantar aí com o pessoal de lá da Associação Industrial de Campos, a AIC. Mas, Fábio, a gente aqui da rede vai acompanhar o trabalho, né? Todos os É webinars. conversar com o Lucas, da AIC, o presidente da AIC. Entendeu? Porque a partir do momento que a gente faz a entrega, aí isso aí passa a ser responsabilidade de quem encomendou o projeto, entendeu? Opa, estava muda, bacana. Aqui tem uma pergunta, acho que foi do Gilvan. Ele está perguntando se existe a possibilidade de produção de chip no Brasil. É essa a pergunta, Gilvan? Isso mesmo? Depois, se você puder esclarecer para a gente se é isso mesmo. E o Marcelo Langer está perguntando se é seu ou do IFE o enfoque de desenvolvimento de softwares para solução de sistemas em economia circular. É do Polo, não é? É do Polo, não é meu, do Rogério. A minha área de atuação original é até outra, né? Sim, mas Marcelo está respondido, então? Aqui tá a pergunta, ele confirmou, Gilvan, quer saber se é possível a produção de chip no Brasil. Problemas de produção de chip que são dois: escala e tecnologia. Nós não temos nenhuma coisa nem outra, o país, tá? O Brasil não tem escala porque a gente não tem fábrica de eletrônico como celular e equipamentos de automação, por aí vai. E nós não temos, e a gente não sabe projetar no nível que está. Mas valeria a pena a gente investir em chips de segunda linha, porque tem ainda um percentual muito grande de chips de segunda linha que são produzidos em grande quantidade, que o Brasil podia começar por ali, como a China fez e hoje está começando a produzir de primeira linha. Mas para isso você tem que ter política de Estado, que é uma coisa extremamente difícil de encontrar no país, né? Infelizmente, ainda, né? Quem sabe? A É, gente está no caminho, né? Quem sabe a gente é. tem alguma esperança por aí, né? Bom, aqui o Marcelo está dizendo que ele desenvolve o Índice Integrado de Sustentabilidade do Produto, e que para isso ele está desenvolvendo uma plataforma para o modelo matemático e ferramental de aplicação. Ele gostaria de entender mais sobre o seu projeto de integração e inteligência para a sustentabilidade, que ele está colocando, acho que é 12S FINEP. Aí, Marcelo, I2S. I2S, desculpa. Marcelo, é bem pontual. Eu acho que vocês podem, não sei, se você puder Pode compartilhar. passar meu contato, isso aí é uma longa conversa. Pode ser, Marcelo? A gente conecta vocês Pode para passar meu vocês contato. conversarem com um pouco mais de calma sobre. Aqui a Adriana está perguntando como poderia se inscrever para ganhar uma bolsa, se existe algum processo seletivo. Tem, mas para alunos do IFE, tá? Eu acho que ela é do IFE mesmo, tá? A gente abre o processo à medida que os projetos vão chegando. Aí tem que ficar de olho porque é sob demanda. Uhum. Tá para abrir porque nós estamos para assinar um projeto novo aí na área de ETA mesmo, de estações de tratamento de água. Vai ser um projeto que é um misto de instrumentação com química, era o que eu estava falando aí. Vai ser um projeto de análise de... não posso adiantar, não, quase que eu falo. Olha, Mas spoiler nós que vamos a gente precisar não de tinha. gente de química e de instrumentação, é isso. Tá ótimo. A Elane Carvalho está perguntando se você poderia falar um pouquinho mais sobre dispositivos que ajudariam a criar bairros inteligentes. Tá. Tem dois projetos, né? O I2S, que é o integrador, que a primeira defesa a segunda defesa dele é amanhã, mas ele já está andando lá no polo. E tem o dos medidores inteligentes. O projeto tem duas coisas que a gente faz. Os medidores inteligentes são aliás, tem três dispositivos. Medidor de vazão, que é o medidor de água, né? Para consumo, ou é o que está saindo, ou a água que está entrando, ou a água que está saindo, tá?
Eu tenho que falar a água que está entrando, porque a gente capta a água também. Isso não faz muito sentido para a maioria das pessoas, mas para a gente faz. Esse é um. O segundo é o medidor de energia, que para a gente também faz sentido. Geração e consumo. Para a maioria das pessoas só faz sentido consumo, mas a gente também gera, porque a gente tem eólica e solar lá também. Esses dois medidores, eles são medidores digitais e, como eu falei, a gente começou com custo aí respectivo de R$ 350 e R$ 500 cada um, inviável. Hoje eles estão a 80 e 120. Nosso medidor digital, programável, etc, 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 internet das coisas, por aí vai, ele custa menos que um hidrômetro analógico hoje em dia. E um medidor de rede também. E nós temos um terceiro. Esse ainda não está em escala industrial, mas está nesse caminho, que é um Smart Plug. É uma tomada inteligente, que eu estou doido para trazer aqui para casa. É uma tomada que ela fica em rede e você consegue medir o consumo da tomada individual e você consegue interromper o consumo da tomada. Então, se seu filho está jogando muito videogame, por exemplo, você pode, do seu celular, acompanhar o consumo da tomada que o videogame está plugado e interromper o consumo. Para isso serve a Smart Plug. Ou o marido que está na internet muito Coisas do tempo. tipo, ele não sai da frente da TV vendo futebol quarta-feira de noite, você vai lá e interrompe pelo celular, entendeu? É uma alternativa. Bom, Então, olha só, para aí, calma. Tem papo bom, energia, mais barato, que você ainda pode controlar, é isso mesmo, né? é, Mas o Gilvan está perguntando aqui, peraí, você falou da energia eólica, certo? calma aí. Esses Ah, você são os não três. terminou. Não, esses são os dispositivos. Além disso, a gente desenvolveu todo um sistema, aí é software, que faz o monitoramento não só desses dispositivos de medição, mas também estação meteorológica, medição do nível de rio, e como os dispositivos podem se plugar a diferentes coisas, eu consigo medir quanto eu estou gerando e quanto eu estou gastando de energia e de água. No caso, eu não gero água, né? Eu capto água, mas, né? Acho que deu para entender. E quando eu tiver instrumentada a minha ETA e minha ETE, eu vou saber também quanto que eu tratei de esgoto, de efluente e de água também. Com isso, eu tenho o campus inteligente, que ele deve estar pronto do fim do ano para o início do ano que vem. A previsão é março do ano que vem. O polo vai ser um campus inteligente, que eu acho que não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, a única coisa que a gente não vai ter lá para bairro inteligente, para cidade inteligente, vai ser a parte de trânsito, porque simplesmente eu não tenho rua e tal. Mas a gente está caminhando para isso também, é uma outra longa conversa. Eu tive em Israel, eu tive na maior empresa de sistema para a Mobileye, que é uma subsidiária da Intel, que é a maior empresa de sistema para carros autônomos e sistemas de auxílio à direção, que a gente também está começando a conversar com esse pessoal aí. Então, na área de trânsito, a gente deve entrar também. Eu Acho que eu ainda respondi. E eu ainda não te perdoei dessa história de Israel, e nem para uma Também dá uma felicidade. outra palestra só disso aí, só para explicar o que a gente viu e que a gente está começando a conversar para trazer para cá. Ó, já vou um teaser disso aí, é o seguinte, uma das coisas que a gente deve, esse boom de energia solar é que placa solar, ela sofre degradação mais ou menos parecido com o que acontece com bateria, tá? Então, nós estamos fechando uma parceria com uma empresa de lá para trazer tecnologia para evitar a degradação de placa solar, tá? Isso é uma coisa que a gente está trazendo para cá. Isso é Então, outra conversa. mas continuando, é porque o assunto é assim, infinito, né? É É muito infinito. legal. Não, assim, eu adoro. Tipo, você poderia ficar aqui, mas tem um monte de gente me perguntando um Tá, monte vamos de lá. coisa. Tipo, sobre energia, o Gilvan está questionando sobre energia, se não seria mais barata, sustentável e eficaz a energia eólica.
E emendando nessa, o Eduardo Viana está perguntando se existe algum projeto que tenha alcançado a independência energética de residências, que conjugue ou não diversas formas de produção descentralizada, tipo termosolar, fotovoltaica, ele também menciona a eólica e biodigestão. Olha só, primeira parte da pergunta. Eólica depende brutalmente da região. Vou só responder. Em termos de custo, nós gastamos a mesma coisa para gerar 1,5 quilowatts pico com eólica, gastamos o mesmo valor para gerar, desculpa, 1,5 não, 4,5 quilowatts pico de eólica, nós gastamos para gerar 25 quilowatts pico de solar. Então, a solar saiu 5 vezes mais barata do que a eólica. Aí você fala assim, a eólica tem uma vantagem, ela funciona de noite. Mas ela para de funcionar quando o vento para também. A solar, durante o dia, ela mal ou bem funciona enquanto tem luz. A eólica tem hora que ela para, tá? Aqui na nossa região, não é que eu seja contra a energia eólica, não, mas eólica, para mim, é para beira de praia, tá? E olha que nós estamos na beira do rio, e tem hora que para, e para mesmo, é zero. Eu hoje, assim, eu tenho dados, um aluno meu que fez esse levantamento. Foi a primeira defesa que eu falei do I2S, foi isso aí. E, assim, na nossa região é solar. Veja bem, eu estou falando para microgeração, tá? Eu não estou querendo julgar aquela usina gigantesca que tem lá em Gargaú, não. Eu estou falando microgeração, para ter em casa. Lembrando, para localizar, Gargaú fica próximo à cidade de Campos. Fica próximo aqui, só que eles têm aquelas torres de 100 metros de altura lá, 50, 100 metros de altura, não é isso. Eu estou falando microgeração, é solar. Não vale a pena investir em eólica para microgeração, não. Sinceramente. Assim, da experiência que a gente tem ali. E em relação a essa questão de forma de produção termosolar, fotovoltaica e a biodigestão, tem algum projeto em relação à independência energética? Nós não temos, assim, um projeto integrador. O que eu estou integrando lá é a solar com a eólica. Só que quando você entra com a biodigestão, você depende muito da matéria para fazer a biodigestão. Nós temos um projeto que foi esse que eu falei, que é de codigestão, que é esterco de suíno, né, com soro de leite. Mas o que acontece? O produtor ele tem suíno e um laticínio, então ele consegue ter matéria-prima para fazer a biodigestão, né? A questão desse tipo de energia é que você tem que ter um fluxo de material para ter isso, né? Tá certo? Agora, por exemplo, para grandes propriedades rurais, isso vale a pena. Tá? Normalmente, uma combinação aqui na região, que dependendo, um produtor como eles lá, uma coisa que pode funcionar para eles é a solar com a biodigestão. Tá? Mas em questão de independência energética de residência, existem vários projetos que integram essas fotovoltaicas e você consegue, inclusive, zerar a sua conta. Eu acho que hoje vale a pena investir, ainda mais a energia elétrica está ficando cada vez mais cara, vale a pena investir em energia solar, em botar placa no telhado mesmo, literalmente. E agora, não é para fazer propaganda não, mas eu recebi da Cicobi, eu acho que é dia 12, eles vão ter um workshop sobre financiamento de microgeração solar para residência, se eu não me engano. Eu acho que é dia 12, eu não guardei de cabeça, não. Hoje em dia vale a pena, a energia elétrica está ficando extremamente cara no Brasil, já está ficando não, né? Já é extremamente cara e a gente tem muita insolação, né? E eu vou pegar aqui depois esse evento que você mencionou, do Cicobi, eu receber um convite também, Cicobi Campus, mas eu vou compartilhar com o pessoal também. Bom, eu vou para a última questão, para a gente ir para o finalzinho, para você apresentar o case, e aí a gente continua essa conversa, tudo bem? Tá.
O Doni Cavalcante está parabenizando pela temática e ele diz que acredita que o grande entrave para as tecnologias de energias renováveis se dá pela viabilidade dos projetos na questão do mercado aberto de energia. E ele está perguntando como que você tem visto o mercado aberto de energia. Olha, confesso que eu conheço pouco disso, tá? Quem lida com essa... Quem conhece de mercado lá é o Rodrigo, que é o nosso coordenador de prospecção e é o engenheiro eletricista, tá? Eu conheço, sei falar um pouco sobre a tecnologia, mas não estou sabendo muito de mercado aberto, não. O que eu posso adiantar é que já existem iniciativas de começar a construir grandes fazendas, além das eólicas, de começar a construir grandes fazendas de fotovoltaica também para entrar em mercado aberto. E, Doni, se você estiver escutando a gente também, se você quiser colocar o seu posicionamento em relação a isso, a gente compartilha e a gente conversa um pouco. Quem está por aqui, a gente tem até o Marcelo falando que é importante conhecer a Renova Bio, que é uma nova lei de energias renováveis e alternativas. Isso. Então, Marcelo, depois eu vou compartilhar um link, vou procurar assim no intervalo. E ele também mencionou que existem alguns projetos no Paraná, que ele é de Curitiba, né? Muito interesse de integração energética, inclusive recursos naturais, rurais, como você falou, né? Mini geração e resíduos. Eu acho que, vou falar, a grande fronteira que a gente tem é na área rural, viu, Marcelo? É Marcelo, né? Vou falar por quê. A área rural, ela tem duas junta a fome com a vontade de comer. A fome é porque na área rural você tem problema de fornecimento, né? É ponta de linha, a qualidade de fornecimento é mais baixa. E o segundo é que a área rural, primeiro, ela tem mais espaço, às vezes, para você colocar o fotovoltaico, é uma área mais aberta que favorece a eólica também. Na cidade, a eólica não dá, tem prédio, tem casa, não é isso? Você não tem tanta circulação de vento. A área rural você tem espaço para colocar, você tem o esterco e você tem outros materiais orgânicos para fazer a biodigestão, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, você tem esses problemas de fornecimento. Eu acho que a grande fronteira que a gente tem de energias renováveis está na área rural. Eu estive ano passado, eu fiz um tour aí de prospecção de projeto pelo Centro-Oeste e eu fiquei espantado, pelo contrário, com baixo investimento. Então, você tem empresas agrícolas lá com 70 mil cabeças de gado que agora está começando a pensar em fazer biodigestão. E eles sofrem com baixa qualidade de fornecimento de energia. Então, assim, às vezes eu digo, mas vocês estão aí com a faca e o queijo e com um problema, né? Vocês têm a condição de produzir energia, vocês têm espaço, vocês têm o material orgânico e o problema. Porque você pode falar o seguinte, tá, eu tenho as condições, mas não tem problema. Não, vocês têm problema. Né? Se a gente sofre apagão e baixa qualidade de energia na cidade, o pessoal da área rural sofre 3 vezes mais que a gente. Não tem nem comparação. Tem um pessoal aqui falando sobre a questão agora, academia, patentes, rapidamente, para a gente fechar esse bloco, tá? A Mariana Souza está parabenizando pelo assunto, dizendo que a academia está acordando para a realidade de não viver só de publicação. Produto tecnológico também é produção intelectual. Até a CAPES já está vendo isso e aceitando patentes e outros produtos como pontuação para cursos estrito sensu. E o Jorge Barros está comentando que é uma boa colocação, está dizendo que em qualquer país sério as pesquisas marcham nessa direção de marcas e patentes. Só no Brasil as prateleiras da CAPES e CNPq estavam abarrotadas de trabalhos científicos na contramão das demais academias do mundo. Estão abarrotadas. Está no caminho. E o Thiago Salgado está perguntando qual a porcentagem de sucesso e desistência nos projetos, se você tem esse dado. Cara, é pequeno, porque a gente tem 10 projetos ainda
Nós tivemos um projeto cancelado. Cancelado, não, ele não chegou a ser cancelado. Vocês viram aí que eu só mostrei projeto como concluído. Todos os três, eles foram efetivos. Três, um, dois, três, quatro. Um dos projetos, ele parou antes da hora, mas foi por problema financeiro da empresa. Até agora, nós não tivemos nenhum projeto aqui, assim que, usando uma expressão bem técnica, deu com os burros na água. Nenhum. Nós tivemos um projeto que a empresa teve problema financeiro e que não tinha nada a ver com o projeto. Crise, etc. e tal. Mas, assim, eu não tenho como, sinceramente, estatisticamente não significativo. Uma coisa eu vou falar. Quanto mais a empresa coloca, mais ela leva a sério o projeto. Uma coisa a gente percebeu, quando a gente começou e a empresa entrava com 18%, 10% do total, o que dá aí 18% do financeiro, ela levava menos a sério do que hoje, onde ela entra com 50% do financeiro. É o modelo que eu mais gosto. Eu prefiro a empresa, não só eu acho bom a gente entrar com metade do recurso, porque estimula a empresa. Mas eu também não gosto que a empresa entre com pouco dinheiro. Por dois motivos. Eu acho que ela tem que entrar, ela vai receber a tecnologia, ela tem que entrar com dinheiro também, senão também fica fácil demais. E o segundo motivo, ela tem que se sentir responsável por aquilo ali também. Tá? Então, assim, a taxa de sucesso é praticamente 100%, porque a gente só teve esse problema que foi questão financeira, não tinha nada a ver com o projeto. Tá? Então, mas assim, para eu dar uma resposta segura, vai ser a hora que eu chegar lá a 50 projetos. Eu vou falar, olha, estatisticamente eu posso te dizer, entendeu? Mas pelo que eu acompanho das outras unidades, é mais ou menos o que eu estou falando, tá? Bom, então, bora para o case e depois, no final, a gente, se tiverem mais perguntas, que eu acho que depois do case a gente vai ter, a gente conversa mais um pouquinho. Porque, assim, tem várias pessoas interessadas em diferentes vertentes aí. E aí, acho que agora apresentando o case é muito interessante. Vamos conversar, depois a gente conversa mais, tá, pessoal? Já, já. É bem rápido o que ele vai falar agora, porque é um case. Isso. E a gente bora bate-papo depois, tá? Então, vamos lá. O case, pessoal, ele é um nome diferente e chama-se carcinicultura de precisão. Carcinicultura, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, confesso a vocês, até o ano passado. É criação de camarão. Tá? E depois a gente descobriu que carcinicultura de precisão é um termo que ninguém usava. Então, inclusive, a gente acha que a gente, com a empresa, nós lançamos esse termo. É uma empresa de Campos, um grupo de 6 empresários originalmente, agora acho que eles são 5. Eles resolveram, por motivos aqui que não vem ao caso, entrar no negócio de criação de camarão. E começaram a estudar isso e viram o seguinte: primeiro, tem uma doença chamada mancha branca, que ocasionou perda até de 80% da produção de camarão. Produção, camarão na terra, tá? Não ou produção mesmo, não é problema de pesca. Tá? Nós estamos falando de ou quem cercou uma área de mar mais calmo, ou quem produz camarão em tanque, tá? 80% de camarão. 80% de perda. Eu não sei se alguns de vocês se lembram, mas teve um período que o espoleto estava sem... Você não podia pedir camarão nos pratos do espoleto, porque simplesmente não tinha camarão aqui no estado do Rio, por exemplo. Quem produz, se vocês forem no Nordeste, o Ceará e o Rio Grande do Norte são 2 grandes produtores de camarão, eles fazem produção em terra, em tanques, é uma produção extensiva. São grandes lagoas, um consumo brutal de água, uma ocupação enorme de terreno, perda de tudo. Você perde animal, você perde ração, você desperdiça água, perde tudo. Aquele típica produção extensiva de baixa tecnologia.
Irregularidade no tamanho do camarão, então você tem camarão desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, de tudo quanto é tamanho. O que tem a ver a irregularidade no tamanho do animal? A irregularidade é ruim para o produtor e é ruim para o comprador também. Imagina você chega lá no restaurante, olha para a mesa do lado e vê o cara pedindo um prato lá de camarão, vem um monte de camarão grande para ele e um monte de pequeno para você, né? Você não vai gostar, né? Então, todo mundo gosta de camarão e peixe, o ideal é você ter um tamanho regular. Bem, a solução é produção intensiva, que é controlando os parâmetros da água, reutilizar a água também para evitar esse impacto ambiental e o gasto, e reutilizar os resíduos também, já que a gente está falando de economia circular, o resíduo do camarão, né? O ideal é você usar ele para alguma coisa, fazer ração, adubo, o que quer que seja, tá? Então, esse pessoal passou 2 anos rodando o Brasil, fazendo curso, estudando, pesquisando, e chegaram com a solução do método para a gente. Só que essa solução é 100% dependente de eletrônica. Então, eles falaram assim, olha, a gente sabe o que fazer, só que a gente precisa de eletrônica para fazer isso aí. Eu disse, beleza, a gente não conhece nada de camarão, mas a gente sabe de eletrônica. Vamos lá. A solução tecnológica é empregar tanques escavados com estufa, porque você tem que manter uma temperatura, preparar a água. Para vocês terem ideia, esse pessoal é camarão de mar, pessoal. Eu, particularmente, não gosto de camarão de rio, eu gosto de camarão de mar. Tá? E o camarão de mar, para você, ou você cria num braço de mar, ou você traz a água do mar para a terra, que seria uma coisa. Eles estão aqui numa área aqui perto de Campos, que deve estar uns 40, 50 quilômetros do mar. O que eles fizeram? Pegaram água doce e misturaram sal. Tá? Então, até nisso, o impacto é menor. Por que o impacto é menor? Porque você não gasta combustível para ficar trazendo água doce, tirando a água do mar e levando para lá. Para reaproveitar a água, você tem um sistema de filtragem e reaproveitamento. A água ela circula no sistema. Tá? A água que evapora, vocês vão ver a foto da estufa, ela vai pingar de novo nos tanques, então não tem problema. E a água, no geral, ela é filtrada e ela volta. Então, eles têm uma perda mínima de água. Não determinar... parênteses, pessoal. Determinadas coisas eu posso falar, outras coisas eu não posso falar. Tem determinadas coisas que a gente fala, outras é sigilo do projeto, é patente que está sendo escrita. Então, tem coisas aqui que vocês vão ter que ter fé, acreditar no que eu estou falando. Daqui a algum tempo, vocês vão ver isso aí publicado ou patenteado. Tá? Controlar a temperatura, pH, turbidez, concentração de amônia. Como é que você faz isso? Instrumentação, que é colocar sensor para essas coisas todas. Num segundo momento, automação. Qual é a diferença da instrumentação para automação? Instrumentar é você colocar os sensores, mas ainda assim, para alguém interferir na qualidade da água, você vai ter que emitir um alerta e vir alguém fazer alguma coisa, colocar, sei lá, para melhorar, para estabilizar o pH, às vezes você usa melaço, tá? Que é interessante, que é uma coisa, por exemplo, que não é artificial, então você pode comer o camarão sem estar preocupado que você está comendo alguma substância artificial, é melaço de cana. E outro detalhe, uma coisa que tem à vontade aqui na região, quando nós estamos na fase da instrumentação, quando entrar na fase da automação, o instrumento detecta uma variação e ele vai fazer um atuador, vai fazer a correção automaticamente. E a computação, que é a parte do software que vai emitir o alerta, que vai avisar no celular do produtor que está com aquele problema, que é a parte de redes, e assim vai. E tem até uma parte de telecomunicações, desculpa, eu esqueci de botar aqui, porque os sensores se comunicam via rádio. Tá? Então, isso gerou o quê?
Esse projeto hoje, ele está indo aí para... Ele já está funcionando. Aqui vocês podem ver, isso é uma das estufas lá na empresa, tá? Vocês veem que é um ambiente úmido mesmo, que ele evapora e tal, isso aqui depois pinga de novo. E os camarões são tratados iguais a bebê, tá? E já conseguiram uma concentração, se eu não me engano, de 2.000 animais por metro cúbico, é um troço muito grande. Aqui vocês veem o professor Cedric, que é o que coordena o projeto, aqui com o software, né? A TV é onde eles fazem uma parte do monitoramento, isso aqui é um container lá onde eles fazem o monitoramento. Isso aqui, pessoal, já são os primeiros camarões. Eles fizeram a parametrização do sistema com tilápia, porque o peixe é um animal mais resistente, isso em outubro do ano passado, e a partir de janeiro desse ano eles já começaram a produzir camarão. Olha o tamanho desse camarão aqui, pessoal, 11 gramas e meio. Olha o tamanho dele. Esse aqui está menorzinho um pouco. Olha o tamanhão dele. Então, reparem o seguinte, o camarão normalmente cicla a cada 4 meses. Lá eles conseguem ciclar a 3 meses. Então, ao invés de você pescar o camarão 3 vezes por ano, você vai pescar 4 vezes por ano. Segundo, esse camarão é tratado, é um camarão orgânico, tá? Então, você pode consumir sem ter medo do camarão estar sendo dado algum hormônio, alguma coisa, nada disso. Terceiro, o consumo é consciente, porque você não está devastando, não tem defeso. Quem é aqui da região, nós já produzimos muito camarão, o pessoal pescava no período de defeso, e hoje em dia a gente não consegue mais camarão aqui na região, porque devastaram os camarões aqui, na região aqui de Campos. Isso aqui não, é animal criado, né? Então, você tem um consumo consciente sobre 2 aspectos. O primeiro que é animal criado, então você não é um consumo de extrativismo. E a segunda coisa, a água também não é um consumo extensionista, que onde você está desperdiçando água, onde você está jogando resíduo no rio, onde você está desviando o rio. Você não está fazendo nada disso. Isso é tanque escavado, numa área delimitada, vocês vão ver aqui. A água é reutilizada e tem mais. O resíduo desse consumo, eles estão usando, dentre uma das coisas, para adubar uma plantação de melancia e de outras coisas lá, que agora eu não estou lembrando. Então, isso é economia circular, isso é um consumo consciente também, tá? É produção consciente, é consumo consciente, você sabe, eles estão produzindo sem agredir a natureza, sem fazer uso de recursos, sem fazer o uso irresponsável dos recursos, você vai consumir também de uma maneira consciente. Inclusive, quem quiser pode ir lá até na empresa. Aqui, e o sistema é um sistema barato, tá? Nós não fizemos nada de fantástico, assim, estamos usando aqui um processador ultra, mega, hiper, olha só, não é um processadorzinho desses didáticos de R$30, mas também não é nada industrial de R$5.000. Então, é uma solução de baixo custo, tá? É uma solução, ao mesmo tempo, industrial, resistente. E como é que você consegue esse meio termo? Você consegue esse meio termo fazendo pesquisa, é o que eu falo. Você traz o conhecimento acadêmico para a prática, tá? Foi a mesma história da ETA que eu contei. Nós pegamos o que a gente sabe fazer com a parte industrial e trouxemos para a prática. Isso aqui é para mostrar... Essa aqui, pessoal, essa tilápia aqui, ó, é uma das tilápias que foi usada só para calibrar o sistema. Tá? Já é uma tilápia grandinha. Isso aí foi de outubro a dezembro. Tá? Aqui é para mostrar os 5 tanques. Olha o tamanho da área aqui. Você vê que é uma área relativamente pequena. Tá certo? Então, isso é a ideia, isso é aquilo, assim, para quem se assustou um pouco com a minha primeira ou segunda longa resposta sobre entender também o lado das empresas, mas isso aqui também é o que a gente busca estimular.
tá? Você entra com uma empresa que quer produzir de forma responsável, agora você tem que ajudar a empresa também. Se ela quer produzir de forma responsável, nós temos que dar soluções tecnológicas que sejam de custo razoável, de baixo custo. Não adianta querer que a empresa produza de forma responsável gastando milhões. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tem dinheiro, é simples. É uma equação simples. Então, o Polo entra nisso aí, dando solução de baixo custo para que as empresas produzam de forma responsável. E como eu falei, qual é a parte de, para fechar, qual é a parte de economia circular? A parte de economia circular é que a gente reutiliza a água volta para o sistema e os resíduos produzidos pelo camarão, que são filtrados da água, eles vão para adubar. Tá? A ração que cai, porque nem tudo eles comem, o resíduo da própria, as fezes do camarão, isso é usado como adubo. Então, nada se perde aí. Tá certo, pessoal? Então, é isso, basicamente. Juliana, acho que você pode voltar aí para a gente continuar com as perguntas. Eu tô aqui, nem fui. Tô É, presente. Presente e vamos lá. sorridente. Aqui a Elaine está comentando que o Cedric é muito fera, está parabenizando. Está dizendo que pensou que ele só mandasse bem com nanosatélites. Está dizendo que ele é o cara. É Cedric. Cedric é o filho dele. É. Cedric, eu que li errado. Desculpe, É, Cedric, se você estiver é, ouvindo ou se ouvir. é. A Elane está dizendo que isso é muito legal do ponto de vista da ética ambiental, consumo consciente, produção consciente, é o que há de mais interessante em termos de inovação, além de propiciar a agroindústria de maneira formidável. Você se cortou aí. Desculpe, foi sem querer. Aqui teve um comentário do Marcelo falando de fertirrigação de terras com resíduos de ETE e sistemas produtivos. ETE, Estação de tratamento de efluente. bacana. É porque sabe como é que é, né? Quem está ouvindo a gente, não necessariamente, Marcelo. É. É só por isso. Teve alguém aqui que me perguntou, que deixei passar, tá perguntando como é que faz para conhecer aí o polo, né? Participar do polo, né? Porque ela é estudante do IFE de engenharia elétrica em Campos. Aí quer saber como é que ela faz para. Olha só, o pessoal de elétrica, de tempos em tempos, vai visitar a gente. Tem mais de uma disciplina que vai lá. E a gente tem também não só as bolsas, como nós temos um programa chamado de PBL, que é Problem Based Learning, onde a gente pega, ano passado teve aluno da elétrica, da automação e da computação, onde aí esse pessoal não tem bolsa, é voluntário, mas onde esse pessoal pode trabalhar em tarefas colaterais dos projetos também. Então, tem mais de uma oportunidade. Mais uma vez, ela tem que conversa com o Rodrigo, pior que eu esqueci o sobrenome dele. Não é o Rodrigo que trabalha no Polo, que ele também é da elétrica, é o outro Rodrigo, que é professor da elétrica, que ele organiza as visitas da elétrica ao polo. E ficar de olho em edital. A gente está sempre abrindo edital. Não passa 2, 3 meses sem abrir edital. A gente abre uns 4, 5 por ano aí, pelo menos. Tem aqui mais algumas pessoas conversando com a gente, mas primeiro eu queria agradecer brevemente aí a presença de algumas pessoas que estão acompanhando a gente. Lígia Ribas, faz tempo que eu não vejo você, obrigada por estar por aqui. O Henrique da Hora, não sei se você conhece esse moço, Henrique da Hora, você conhece? Ouvi falar. Longe, né? Ouviu falar longe. Então, a minha dúvida agora, minha dúvida final, Rogério, é o seguinte: dentro dessa questão da economia circular, a gente tem o pessoal do NEC Campus aqui, né, que estão mais pertinho de você, Núcleo de Economia Circular, um dos parceiros da rede, e tem uma regional aí, o pessoal de Curitiba também tem aí. Então, aqui a gente tem o Rodrigo Porto, Olga e Robson. Como é que você está vendo essa questão da gente começar a trabalhar regionalmente nas cidades, essa interação
de polos de inovação, universidades, empresas, essa integração entre esses atores para a implementação da economia circular, de fato, num âmbito mais sistêmico, né? Eu acho que um ponto vital, não me levem a mal, mas é o financiamento. Aí, depois que eu comecei a trabalhar com o Embrapa, isso para mim ficou muito claro. Porque eu acho que isso assim, nevrálgico, é um ponto central. Eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer é começar a juntar esforços para começar a entrar em editais, buscar financiamento e coisas desse tipo, entendeu? Tem muito financiamento que rola e estou cansado de ouvir, tinha o fundo de não sei quantos milhões e a prefeitura tal não usou, tinha um fundo de não sei quem não usou, né? Então, eu acho que tem que começar a se unir, por quê? A tecnologia ambiental, vamos ser sinceros, muitas vezes você sair do sistema produtivo atual para um sistema sustentável não é barato. O que a gente está propondo é ter soluções de mais baixo custo, só que às vezes as empresas nem isso elas conseguem, ainda mais no cenário que a gente está vivendo no Brasil. Então, o ideal, o que é? É você arrumar esse túnel o ideal é que você consiga o financiamento para desenvolver a pesquisa e consiga fazer com que essa tecnologia chegue de uma maneira mais barata para a empresa, entendeu? Eu acho que isso aí é vital, porque e trabalhar com pesquisa aplicada, porque tem um outro problema também que acontece às vezes, é o seguinte: a crise é geral, ela é crise de financiamento de pesquisa também. Aí aparece um monte de gente querendo tocar seus projetos de pesquisa. Uma outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem que compreender a demanda do setor produtivo também, né? Todo mundo tem ideias geniais, todo mundo acha suas teses de doutorado espetaculares e elas vão resolver os problemas do mundo, né? Curiosamente, os problemas do mundo continuam aí, né? Pois então por quê? Porque a academia tem o péssimo costume de não ouvir a sociedade. No Brasil isso é enorme. Então, eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas, tá? Mecanismos de financiamento com ouvir as demandas do setor produtivo e buscar produzir e desenvolver tecnologias que atendam essas demandas, entendeu? Dentro da ideia de economia circular. Eu acho que essa união de forças é interessante nisso aí. Por quê? Porque às vezes um entende, como eu falei lá, um sabe da eletrônica, computação, etc. e tal. O outro entende lá da parte de civil, o outro tem uma parte de educação ambiental, o outro é biotech, entendeu? O outro é de saúde, né? O outro é de arquitetura e urbanismo, que você está lidando com a questão municipal, cada um entende uma coisa. Aí você junta esse pessoal todo e consegue ter propostas integradas, porque tem um outro detalhe também, isso é uma área onde não adianta você se bitolar e olhar para um lado só, eu entendo disso aqui, não sai. Você fazer inovação está na fronteira das áreas, entendeu? Não tem para onde correr. Eu acho que o caminho é esse. Aqui também a Elane está... Aliás, o Gilvan está perguntando se o sal utilizado também é reutilizado, mas antes de você responder, para de compartilhar a tela para a gente ver um pouquinho melhor, que você está aí, já que estamos no finalzinho, aí a gente consegue ver você melhor. Pronto. Ele está perguntando se o sal é também reutilizado na carcinicultura. Carcinicultura. É normal, Confesso, né? Confesso que eu não sei. Não sabe, né? Não. Mas, Gilvan, a gente pode perguntar. Vou chutar. Uhum. Parte dele volta, tá? Porque parte dele se dilui, parte dele já volta aí, porque essa filtragem aí é mais de... não deve pegar ele inteiro, não, tá? Uhum. Parte dele volta, parte dele não vai, mas resposta totalmente vaga, mas tecnicamente não sei a resposta.
A gente pode perguntar depois também, tentar entender melhor, e a gente compartilha por aqui. Olha, o pessoal lá, cara, depois pode me mandar também. O pessoal lá tem dia que eles abrem a visitação e eles logo vão aceitar a encomenda via internet também, tá? Uhum, uhum. Bom, Ele- aqui, depois tem, a gente pode procurar um pouco mais da empresa, a gente compartilha depois lá na rede, é, né? Aqui a gente está falando, a Elane está falando sobre o PBL, né? Problem Based Learning, que ela está dizendo, né? Ensino baseado em resolução de problemas. Na verdade, a aprendizagem, né? Baseada é. em resolução de problemas. Ela está dizendo que é uma ótima maneira de levar os estudantes ao protagonismo e à busca de inovação. Está dizendo que é um espetáculo do ponto de vista pedagógico, não apenas tecnológico. Elane também está falando que ela pensa em fazer isso, um desafio de empreendedorismo em Maricá, que é da onde ela é, lançando o desafio de criar soluções de mais baixo custo para recursos hídricos. E está dizendo que a academia vive muitas vezes numa torre de marfim, e está falando que falar em atender as demandas do setor produtivo é quase um escândalo para tantos dos nossos servidores. Então, assim, na verdade, a Ana Gondim também continua falando que o diálogo entre academia e mundo produtivo é extremamente relevante. Precisamos executar as demandas a fim de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. É porque, assim, no final, a academia, todos os institutos federais, né, a sociedade, todo mundo está buscando a mesma coisa, né? Na verdade, todos nós estamos querendo viver um pouco melhor, não é verdade? Todos nós estamos querendo diminuir os custos, evitar que os nossos recursos, a escassez de recursos é uma questão complexa, realmente, né? E repensar tudo isso faz parte do processo de transição que a gente está vivendo, né? Socialmente, enfim, tecnologicamente, na educação, em todos os campos, né? Estamos vivendo aí uma crise, a gente falando tanto no dia da energia, vivendo uma crise de abastecimento por causa de infinitos problemas, né? Que infelizmente estão nos acometendo, e a gente está aqui tentando pensar junto, a rede de pesquisadores, de todos vocês que estão presentes aqui, pensar junto em formas da gente valorizar o que a gente tanto faz, né? Que é tentar buscar soluções, ciências. A ciência está aí para isso, a tecnologia também. E todo mundo agradecendo a você por tudo. Na verdade, Alane, não corrigi não, viu? Assim, é porque a gente está falando de ensino. Eu acho que essa questão, quando a gente compreende que o ensino é para a gente contribui para que a gente aprenda, né? Hoje em dia a gente está aprendendo muito, todos nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Então, acho que não é nenhuma correção, imagina, é perfeito o que você falou. O Gilvan está perguntando se as placas solares, né, se tem como comprar de forma direta com a Embrapi, eu acho que a Embrapi não vende, né? Não, 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 não. O nosso é para financiamento de projetos de inovação, não, não é, tem nada a ver com esse tipo não é para comércio, nem nada disso, é para financiamento de projeto de inovação, entendeu? Isso aí é legal ele ver com o Cicobi, né? Eu não sei se ele é de Campos, né? Eu acho que ele não é de Campos, né? Só vou dar nossos últimos recados aqui. Tiago, e todos que estão nos assistindo, quem não conseguiu pegar desde o começo, esse vídeo fica disponível na nossa página, Rede de Pesquisadores, lá no Facebook. E também depois a gente vai compartilhar no YouTube. Gilvan está falando que é de São Gonçalo, tá? Ah, tá. A ideia da gente bater esse papo aqui hoje, coincidentemente caiu no dia da Mundial da Energia, realmente eu não sabia quando convidei você, né, Rogério, quando a gente marcou essa data, mas eu queria mesmo agradecer pela disponibilidade do seu tempo, de conversar com a gente sobre tantas coisas interessantes, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo e a todos que estão trabalhando nesse contexto. Mais uma vez eu digo, a economia circular, na verdade, foi um presente entender e conhecer melhor. Então, eu queria agradecer a Beatriz Luz aqui publicamente, porque foi uma parceria que a gente fez logo no começo da rede de pesquisadores, pelo meu interesse
nessas questões mais complexas, né? E pensando nesse todo. Eu acho que a gente tem muito a contribuir se a gente continuar trabalhando junto, né, Rogério? A sociedade está aí Ah, também sim. pensando e construindo, não é verdade? Sim, não, sem dúvida. A gente tem que colaborar, entendeu? É o que eu sempre falo. Tem que ser colaboração. Cada um traz uma coisa, um conhecimento, uma ideia, e é assim que a gente vai buscando, tá? O Eduardo Viana está perguntando se existe algum estudo de comparação de custos e eficiência entre célula fotovoltaica e motores Stirling. Eu não sei se é isso, Eduardo. Vixe, isso aí só o Rodrigo para responder. Isso é bem de elétrica mesmo. Aí é só o Rodrigo. Bom, Podemos passar o contato também do Rodrigo. com certeza. Então, espero vê-los em breve pessoalmente, né? Voltando para a terrinha. É muito, muito legal ter alguém aqui. Pessoal que acompanha a gente até agora, eu É, sei que vocês têm muitas dúvidas, mas realmente a gente está passando um pouquinho do tempo hoje, é. porque o papo bom é assim mesmo, né? A gente não quer que acabe. Volte sempre, Rogério. Tá, eu agradeço aí o convite. Desculpe, teve coisa aí que eu tive que passar rápido, mas Imagina. o assunto é bem. Tem muita coisa para falar, tem projetos inteiros aí, bem complexos aí, que daria histórias mais longas e quem Mas sabe uma aí oportunidade. eu vou fazer uma proposta então para você, Rogério. Se você quiser ou se vocês quiserem, né, apresentar esses projetos de alguma forma, bater um papo, não necessariamente no webinário, mas se vocês quiserem apresentar ou alguém apresentar esses projetos, vocês podem mandar para a gente, se tiver algum material de divulgação que o pessoal da rede acompanha. A partir de Tá, agora, a gente vai acompanhar vocês, né? tá bom. Tá, a gente vai passando aí. E aí vocês vão passando, tá? Um Tá, beijo para joia. Tá você, bom gente, então. Falou, pessoal. pessoal. Um Tchau. abraço para vocês. Obrigada mais uma Abraço. vez, viu? Tá Espero que você bom. tenha Eu que gostado da agradeço. experiência. Não, claro. A gente adorou. Que bom, que bom. Tchau, Tchauzinho. Facebook.